Até que a gente já conversou sobre vários assuntos assim interessantes sobre o narcisismo, né? Como eles surgem, né? Alguns mitos. Às vezes a gente acha que narcisista é mais no formato masculino, né? A gente já conversou de como a mulher narcisista ela usa, né? Ela se movimenta de um jeito diferenciado e às vezes dá até mais trabalho de você perceber e sair, né, das garras dessa narcisista mulher. A gente já conversou sobre esse aspecto de herói que ele chega na sua vida. Enfim, já foram alguns assuntos interessantes que a gente abordou e hoje eu resolvi vir aqui para jogar sal na ferida, ou talvez sabão. De repente, sabão é uma metáfora melhor para a ferida, né, da falta de conhecimento em relação a esse tipo de relacionamento que às vezes em algum momento da vida da gente a gente escorrega e cai, que é esse vínculo com essa pessoa super egoísta ou com traços narcisistas mesmo, que é uma pessoa que nem se percebe como egoísta, ataca, humilha, tem assim uma pegada cruel, ou até, quem sabe, uma pessoa que tenha realmente o transtorno de personalidade narcisista, que isso já seria um diagnóstico para uma pessoa preparada e experiente, né? Que não é o nosso caso, quando a gente se coloca nesse lugar de caramba, de repente entrou essa pessoa na minha vida, como é que eu faço, né? E por que não cabe a nós diagnosticar? Porque a gente precisa primeiro diagnosticar a nossa falta de posicionamento para perceber que uma pessoa está na nossa vida nos fazendo mal e a gente continua nesse lugar. Então, primeiro a gente precisa diagnosticar o que é que está acontecendo na nossa falta de posicionamento. Né? O que é que o outro tem? Isso, de repente, se ele quiser saber, ele que vai atrás. Percebe? Até porque se você continuar na vida dela ou dele, aí que ele não vai procurar ajuda mesmo. Né? Então, assim, primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio na nossa face e depois a gente vê quem é que está precisando, quem está do lado para a gente ajudar a colocar a máscara de oxigênio. Então, assim, essa é a orientação no avião diante de um acidente, né? Primeiro coloque a máscara em você e depois na pessoa do lado. Mas, enfim, o sabão na ferida que eu quero passar hoje é a possibilidade de você estar gostando de estar do lado de um narcisista. É a possibilidade de você querer estar aí. Tá, mas deixa eu me apresentar primeiro, né? Caso você queira saber quem eu sou, caso você já não tenha saído do vídeo, né? Essa doida que ela tá falando que eu gosto de estar do lado de um narcisista. Pois é. Bom, meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com formação, com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente vai estar conversando toda semana sobre autoconhecimento com café e histórias. E hoje a história é amarga, é justamente a possibilidade de você ter muita responsabilidade, muita responsabilidade de ainda estar do lado de um narcisista. Por quê? Porque pode ser que você goste de drama e não admita. Então, quer dizer, é uma verdade indigesta. Algumas vítimas ficam na relação com o narcisista porque, no fundo, o caos vira uma zona de conforto. Olha que interessante. Por baixa estima, por ter um repertório familiar onde a tua família era extremamente caótica e de repente ao lado dessa peste
que é o narcisista, você está se sentindo bem, você está se sentindo em casa e você não admite isso. Porque no decorrer da vida da gente, quando a gente vem de uma família disfuncional, muitas vezes, no decorrer da vida da gente, na infância, na adolescência, na vida, né, na fase de jovem adulto, você pode ter oportunidade, dependendo onde você mora, de entrar em contato com outras famílias, com outros adultos, com outros jovens. E você percebe, escutando, que existem outras dinâmicas familiares. E você se dá conta que a tua família não é tão legal assim. Então, às vezes é no contato com uma tia, com um tio, né, tomando um café na casa de uma amiga, de um amigo, você percebe que o amor é possível, que uma certa organização e comprometimento é possível. Então, esse caos que você se coloca ao lado de um narcisista e se sente bem, pode ser um repertório que você aprendeu. Mas é responsabilidade sua perceber que você está num inferno, você sabe disso e escolheu ficar, tá? Outra situação também comum é que esperar que o narcisista mude é preguiça sua. É preguiça sua, né? Então todo mundo fala, narcisistas não mudam. Quantas vítimas ficam anos esperando por um milagre? Porque dá trabalho tomar a decisão de sair daí. Vai ter que arregaçar as mangas. E por você estar convivendo com um narcisista, pode ser que você esteja exausto, exausta. Né? Então, assim, tem que buscar forças, sei lá da onde, para sair dessa preguiça, sabe? E parar de achar, não é rezando que se resolve um relacionamento com um narcisista. Reze, mas reze longe dele. Saia daí, você vai ter que tomar essa decisão difícil. Você vai ter que arregaçar as mangas e sair daí. Tá? Outra situação bem difícil da gente olhar. Você não é tão inocente, tão vítima quanto você pensa. O narcisista, ele é um predador, sim, mas às vezes você entrega a chave da jaula, você entrega a chave da sua vida para ele. Percebe? Por quê? Às vezes você está numa situação, principalmente pessoas que têm dificuldade em dizer não, principalmente pessoas que pegam a vida dos outros para ajudar, para organizar, e acaba sem energia para cuidar da própria vida. E o narcisista, como predador, ele percebe isso. Então ele chega como salvador, ele chega para dizer o quanto que você é maravilhosa, maravilhoso, injusto, injusta. Então, assim, você não é inocente nessa situação, porque na verdade ele não sustenta isso. É só uma isca. Então, quem está se relacionando com um narcisista acaba desenvolvendo uma dependência emocional e vive numa esperança da volta da lua de mel. É daquele momento onde ele percebe que de repente você está começando a buscar uma rede de apoio, ele percebe que você está buscando fazer terapia, que você saiu para almoçar com amigas que são importantes para você, que você foi visitar aquela tia que sempre te apoiou muito, né? Então, às vezes você está em condição de fazer isso. E o narcisista percebe e às vezes ele te puxa para uma lua de mel. Entende? Então, virou realmente uma dependência emocional, como uma substância.
Você se comporta como um adicto. E a última situação que eu queria pontuar é que é a questão do elefante na sala, né? Que é aquela coisa gigante que você não consegue mais andar dentro da tua própria vida e que você precisa perceber que ninguém vai te salvar. Ninguém, principalmente porque essa tua relação, onde eu estou aqui te convidando para você se perceber como responsável desse lugar que você se colocou, a tua relação já é de substância, já é uma cocaína, já é uma maconha, açúcar. Né? A pessoa virou um bolo de chocolate que você tem compulsão. Um bolo de chocolate estragado, podre, mofado, e que você continua comendo. Feito doido, feito doida. A gente precisa constatar isso. Dói. Então, mas a gente precisa jogar esse sabão nessa ferida. A gente precisa lavar essa ferida infeccionada que você tem aí. O que a gente pode ainda pensar a respeito? Né? A gente precisa pensar um pouco na culpa como uma corrente. Então, muitas vítimas ficam porque o narcisista planta uma culpa absurda na pessoa que se relaciona com ele. Então, olha que interessante. O narcisista, ele só é narcisista porque você o tornou narcisista. Ele só é essa peste que ele é por culpa sua. Porque se você fosse melhor, se você o apoiasse, se você fosse assim o assado, ele não seria a peste que ele é. Por favor, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, ele consegue plantar na tua cabeça um cenário para ele se comportar de uma forma adequada aos seus olhos, se você criar esse ambiente para ele. Então, ele está à espera, né, dessas circunstâncias que você, como incompetente, não consegue criar. E existe também um prazer na autopiedade. Ser vítima de um narcisista pode virar uma identidade. Né? Então, onde você chega, é a fulana, é o fulano casado ou que trabalha naquele lugar horrível. A guerreira, o herói, a maravilhosa que aguenta tudo. Né? Este homem forte que continua carregando pedras. Olha a lama, mas é uma lama dourada, não é verdade? Que chama atenção. O narcisismo da vítima, a gente precisa olhar para isso também, né? E se a vítima, ao ficar obcecada em consertar o narcisista ou provar que é melhor que ele, estiver exibindo traços narcisistas? Olha que interessante, olha que jogo de sobe o narcisista no palco, faz todo o espetáculo, desce o narcisista, sobe a vítima do narcisista dizendo tudo que ela aguenta. Gente, então assim, isso pode estar acontecendo. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas, são só 3 que estarão na descrição para de repente você acessar a possibilidade de você estar gostando de estar neste lugar, se relacionando, escolhendo estar se relacionando com o narcisista, tá? Então existe essa possibilidade. Primeira pergunta. Não existe resposta certa ou errada. Aqui a gente só está tocando possibilidades de reflexão. Primeira pergunta. O que eu gosto de sentir quando me faço vítima dele, dela? Segunda pergunta. Por que eu espero que ele ou ela mude se eu mesma
ou mesmo eu mesmo, não mudo minha atitude? Última pergunta. E se eu admitir que ficar é mais fácil do que sair? O que isso diz sobre mim? Se você gostou desse vídeo, curte. E se você quiser ficar aqui comigo para tomar café toda semana, se inscreve no canal. Beijo!